Bom dia, alunos e alunas! Estamos de volta aqui com mais uma videoaula no canal Professor Silvião. Vocês estão acessando lá? Então, é isso aí. Deixa um curtir lá se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, coloca um descurtir lá, não tem problema nenhum, tá? Beleza, gente boa? Bom, nós vamos começar hoje uma série de aulas sobre literatura. Vocês não podem esquecer que a minha matéria se chama Língua Portuguesa e Literatura. Então nós vamos estudar, a partir de hoje, começar a estudar um pouco sobre a literatura. E como é que nós vamos estudar a literatura nesses 3 anos? Nós vamos estudar a partir dos estilos, tá? Então hoje nós vamos ver a diferença entre estilo individual e estilo de época, também chamada de escola literária, estética literária, estética de época. Nós vamos usar o termo escola literária. Nós vamos começar um assunto hoje que nós vamos levar até o 3º ano, tá? O estudo das estéticas literárias, das escolas literárias. Eu trouxe para vocês aqui as famosas bolas, né, representando o mundo, né? Como é que era o mundo aqui no século XII até o XV? Como é que era o mundo no século XVI? Nós vamos estudar isso. A literatura junto com a história. Aproveitar aí o professor de história, né, que vai nos ajudar nessa caminhada aí do estudo da literatura com a história, ok? É uma forma de ensinar literatura, ok? Tem pessoas que ensinam de outro jeito. Eu ensino a partir da história. A evolução do pensamento humano, tudo bem? Desde o momento que o homem começou a fazer parte desse nosso planeta até hoje, tudo bem? Nesses tempos que nós vivemos, né? Tempos da pandemia. Nós estamos vivendo uma época histórica, tá? Nós vamos estudar aqui na Idade Média um fato que ocorreu que é bem parecido com o que nós estamos vendo hoje. A questão da peste, a famosa peste negra, que matou muita gente, tá? Até descobrir a vacina contra a Covid, vai morrer muito menos, mas muito menos mesmo, do que morreu a população da Europa na Idade Média, quando houve a peste negra, que nós vamos estudar, tá? Quando nós formos estudar a Idade Média. Tudo bem? Beleza. Qual é a diferença que existe entre estilo individual e estilo de época? Vamos imaginar o seguinte, tá? Eu com meus 57 anos, vocês com 15, 16, não tem problema. Nós vivemos a mesma época, tá? Não importa que eu seja mais velho do que vocês, isso não interessa. O que interessa é que nós vivemos a mesma época. Estamos vivendo a época da pandemia, tudo bem? Vamos imaginar que eu, junto com vocês, escreva um texto sobre a pandemia do coronavírus. Tudo bem? Beleza. Nós não vamos escrever exatamente igual. Por quê? Porque eu tenho um estilo de escrever. Cada um de vocês tem outro. Esse é o estilo individual dentro do estilo de época. Estilo é aquela forma específica de escrever. Tudo bem? Todos nós vamos escrever sobre a pandemia. Estou dando um exemplo, tá? Um exemplo. Todos nós vamos escrever sobre a pandemia. Só que cada um com o seu estilo. Tudo bem? Essa é a diferença que existe entre estilo individual e estilo de época. Ou escola literária. Tudo bem? Neste primeiro ano, nós vamos estudar até aqui, ó, tá? Nós vamos estudar isso aqui em outubro, tá? E aqui em novembro. Pretendo terminar com vocês a obra de Camões, Luís Vaz de Camões, que viveu no século XVI. Ok? Bom, como é que foi a evolução do pensamento humano? Nós vamos voltar lá na Antiguidade Clássica, quando os gregos dominavam o mundo, depois os romanos, tá? Muito bem, essa antiguidade a gente chama de mundo antigo, tá? Quando é que acabou esse mundo antigo? Com a queda do Império Romano, em 476, isso aqui é um dado histórico, tá? Nós vamos chamar isso aqui de marco histórico.
Depois nós vamos estudar os marcos literários. Tudo bem? Quando houve a queda do Império Romano, começou, entre os historiadores, a estudar a Idade Média. Tudo bem? Para depois entrar na Idade Moderna. Século XVI, a Idade Moderna se inicia. Nós estamos vivendo agora a época, a Idade Contemporânea. Tudo bem aí? Tudo bem? Quando é que começa o Renascimento, esse movimento no século XVI? Quando Colombo chega à América. Quando Colombo chega à América, nós temos o início da Idade Moderna. Aí pinta o Renascimento, século XVI. Tudo bem? Nós vamos estudar nessas próximas aulas a Idade Média, literatura produzida na Idade Média, que nós vamos dividir em duas partes. Trovadorismo. Vocês estão reparando aqui que termina em ismo? Esse ismo quer dizer o quê? Escola literária. Então, a escola literária dos trovadores. É a escola literária dos clássicos. Tudo bem? Isso nós vamos estudar ao longo dos anos, tá? Neste ano aqui, então, nós vamos ver a Idade Média, o que ocorreu de literatura na Idade Média e por que ocorreu literatura na Idade Média. Eu já dei a dica. A peste, esse pensamento teocêntrico, né? Pensamento religioso, muito em voga na Idade Média, muita superstição, né? Quantas mulheres foram queimadas na fogueira, pessoas foram perseguidas por conta que o pessoal achava que elas eram bruxas. Havia até um livro na época, né? O Martelo das Feiticeiras, que com aquele livro se provava que uma mulher era bruxa. Bastava ter uma marca de nascença, tá? Quem tem marca de nascença aí, essas manchinhas no corpo e tal, bruxa, hein? Bruxa. Não, claro que não, né? Mas na Idade Média, acreditava-se nisso. A ideia é estudar esse pensamento com o que a gente pensa hoje, no século XXI. Quantos pensamentos medievais nós temos? Não tem um pessoal aí há pouco tempo que achou que a Terra era plana? O cara tá voltando aqui, ó. Que na Antiguidade Clássica, as pessoas já entendiam que a Terra era redonda. Tudo bem? Então, se o cara pensa isso no século XXI, a cabeça dele está no século anos antes de Cristo, certinho? Superstições baratas, coisas que as pessoas acreditam. Tudo bem? Legal, é isso aí. Então, nós vamos estudar as épocas em relação à época de hoje. Em 1453, houve a tomada de Constantinopla pelos turcos. Aí nasce o que a gente chama de Renascimento. O que é esse volta? Nascer de novo. Nascer de novo o quê? As ideias clássicas. Tudo bem? Nós vamos estudar isso ao longo do ano, tá? Nós vamos terminar aqui, tá? O primeiro ano termina aqui. Segundo ano, vocês vão ver o século 17, 18 e 19. No terceiro ano, nós vamos ver século 20 e 21. Aí nós terminamos o assunto literatura. Se é possível dizer que se pode terminar um assunto desses, né? A coisa tá rolando, tudo bem? Então, essa aqui é uma pequena introdução, tá? Do que nós vamos estudar durante este ano, tá? Nas próximas aulas, nós vamos começar a estudar o contexto histórico da Idade Média, o que aconteceu naquela época, histórico, tá? O contexto histórico. Sempre eu vou passar para vocês, no começo, o contexto histórico, depois as características da escola literária e depois textos publicados na escola literária. Esse livro que vocês estão lendo aí, vão fazer a prova, O Alto da Compadecida, Alto, tá? É uma peça de teatro que envolve personagens religiosos. O Alto nasceu aqui, ó, no século XV, com o Gil Vicente, tá? O Ariano Suassuna, o que ele fez? Ele se baseou em Gil Vicente, que viveu aqui no século XIV, para escrever um texto no século XX. Tudo bem? Que vocês vão fazer a prova nos próximos dias aí, né? Dia 20, né, que eu marquei. Para algumas salas eu marquei dia 20. É por aí, tá?
Tudo bem, gente boa? Espero que vocês tenham entendido, uma geral aqui, sobre estilo individual e estilo de época. É o que tinha para hoje. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.